Então, com muita honra, pastor Ricardo Galindo, da Advec de Rio das Ostras. Aplauda o Senhor. Mais forte esse aplauso para esse homem de Deus. Glória a Deus. A graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu creio que essa não é qualquer noite. É uma noite de adoração, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade. Isso aqui é um privilégio, queridos, estarmos na casa de Deus, estarmos na presença de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio. Pastor Márcio confiou, esse púlpito abençoadíssimo, onde é um púlpito de grandes pregadores da palavra, e eu estou muito feliz em estar aqui. Eu tenho certeza que foi Deus que marcou esse encontro. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa, pastora Luciana. Se coloca em pé, meu amor, o pessoal vê sua beleza aí. Nós estamos servindo a Deus há praticamente 9 anos ali em Rio das Ostras, na região dos Lagos. Se você estiver por ali, faz uma visita à nossa igreja, você será abraçado, acolhido, e lá nós temos uma igreja cheia do Espírito Santo, como essa igreja aqui também, e vai ser uma honra, um prazer recebê-los. Quero também cumprimentar a pastora Marisângela, que Deus abençoe, pastora, obrigado pelo carinho que vocês nos receberam, a todos os demais pastores, que Deus abençoe de maneira poderosa. Eu trouxe uma foto aí da minha família, gente. Se você puder colocar aí, ó. Essa é a Nicole, a Luciana, a Nicole de 15 anos de idade. A Nicole já tomou uma decisão, pastor. Ela será pastora. Ela vai estudar no Cefenai, nos Estados Unidos. Já está orando por isso. E estamos orando pela provisão de Deus. E ela já tomou essa decisão. Eu vou ser pastor igual minha mãe, E temos a Isabela, que também já decidiu. Tem 10 anos de idade. E ela diz, desde 5 anos, que vai ser pediatra. Aí um dia eu estava conversando com ela, e eu falei assim: filha, mas você vai ser médica? Ela falou: não vou ser médica. Eu falei: ué, desistiu? Ela falou: não, vou ser pediatra. Ela não sabia que pediatra é médica, mas ela tem esse sonho, carrega esse sonho, e nós estamos orando para que tudo isso aconteça, amém? Você pode orar por nós? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus me deu a honra de escrever esse livro aqui. O nome desse livro é Confrontando o Espírito de Jezabel. Eu tenho pouca coisa ali, acho que deve ter uns 10 exemplares só. Quando o pastor Miqueias ficou sabendo desse livro, ele quis prefaciar, e foi uma honra para mim, porque, na minha opinião, o pastor Miqueias hoje é a maior autoridade em relação à batalha espiritual na nossa nação. Ele é um pastor muito bíblico nessa área, e eu louvo a Deus pela vida dele. Aqui eu abordo 4 características do espírito de Jezabel. Guarde isso, 4. Falsa espiritualidade, violência, sedução e manipulação. Nesse livro você aprende a identificar o espírito de Jezabel e aprende a combater o espírito de Jezabel, tá? Então é um livro muito prático, um livro também de um cunho teológico, de uma pesquisa que foi feita sobre esse personagem bíblico, mas de grande valia para a sua edificação espiritual. E esse aqui é do pastor Márcio, da pastora Marisângela. Aplauda ao Senhor pelo pastor dessa igreja, dessa casa. Por favor, abra sua Bíblia, João 21. João capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21. Abra sua Bíblia, por gentileza. Estou por esses dias carregando essa palavra no meu coração, e eu
estava orando a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar com essa igreja nessa noite? E eu estou muito aberto ao que o Espírito Santo quer ministrar para as nossas vidas nessa noite. João 21, do 1 ao 14. E eu vou pedir, por gentileza, que você, se puder, deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer sobre esse texto. Diz assim a palavra de Deus. João 21, do 1 ao 14, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou 90 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: a última pesca. Repita-se comigo: a última pesca. Esse momento na vida de Pedro é um momento de crise, é um momento de decepção, é um momento de relacionamento desgastado, corroído. Esse momento na vida de Pedro é um momento de crise de propósito, crise de missão. Pedro não está decepcionado com Jesus. Pedro está decepcionado consigo mesmo. Porque Pedro é aquele homem ousado. Pedro é aquele homem proativo. Pedro é aquele que se antecipa. O Pedro é aquele que tem coragem de falar o que os outros não têm coragem de falar. O Pedro é aquele que está disposto a estar perto de Jesus, a pagar qualquer preço para assumir aquela missão ao qual Jesus
estabeleceu para a vida dele o propósito dele. Um dia Jesus disse a Pedro: Pedro, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. E durante toda a trajetória de 3 anos e meio, Pedro já não era mais chamado de pescador, mas de discípulo. Pedro era chamado de apóstolo. Pedro era chamado de amigo de Jesus. Mas Pedro agora, nesse momento, está decepcionado. Não foi nenhuma surpresa para Jesus, foi surpresa para o próprio Pedro. Porque Pedro nega Jesus 3 vezes. E o próprio Jesus alertou a Pedro de que isso iria acontecer. Então Pedro vive uma crise. Mas Pedro escolhe, com mais 6 amigos, discípulos de Cristo, vamos a Galileia. E ele escolhe o lugar certo. Querido, não importa se você está decepcionado com a vida. Não importa se você está em depressão. Não importa se você vive ansiedade. Não importa se você está cansado ou até aqui doente. Não importa o teu nível de frustração, cansaço da vida ou tristeza, você está no lugar certo. Você está no lugar da manifestação de Deus. Pedro não está no lugar errado, ele não errou a geografia. Pedro está no lugar da manifestação de Cristo. A Bíblia diz que pela 3ª vez, Jesus se manifesta na Galileia, porque foi o próprio Jesus que mandou eles irem para a Galileia, o lugar da manifestação. Marcos 16 e 17, e 7 aliás, diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Então a Galileia era o lugar da manifestação de Jesus pós-ressurreição. A Galileia era o lugar do encontro com Jesus. A Galileia é o lugar da manifestação de Deus, e você está na casa de Deus. Você está no lugar da manifestação. Você está no lugar que os ouvidos do Senhor estão abertos ao teu clamor. Você está no lugar que os olhos do Senhor estão atentos ao teu clamor. Então você não errou lugar, você não errou endereço. Você está no lugar da manifestação. Tem alguém que concorda com essa palavra? Glória a Deus. Ele está no mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades por quê? É o mesmo mar da Galileia. A diferença está na geografia. Quando você vai lá em Rio das Ostras, o mar é o mesmo. Mas a praia do Pica-Pau, ao lado está a praia do Centro. E perto está a praia da Tartaruga. É a mesma praia. O mar é da Galileia. Se você vê as margens da cidade de Tiberíades, é o mar de Tiberíades, mas é o mesmo mar. E não é mar, é lago. 21 quilômetros por 14. Mas a geografia estava correta. O lugar da manifestação estava correto. Agora, eu percebo algo muito importante nesse texto. O versículo 3, se você vê na sua Bíblia, está escrito assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram, os 6 que estavam com eles, 6 amigos disseram: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite, nada apanharam. Ei, você pode até estar no lugar certo, fazendo a coisa errada. O lugar certo não te garante decisões certas. Você pode estar no lugar certo, fazendo a coisa errada. E o que é pior, ninguém disse: Pedro, isso é loucura.
Ninguém disse: Pedro, Jesus já te tirou daí. Ninguém disse: Pedro, teu lugar não é na pesca. Aliás, é outro tipo de pesca. Pedro, Jesus te chamou, não foi para pescar peixe. E ninguém disse: o pior não é tomar a decisão errada, pastor Márcio, é não ter ninguém para dizer: você está errado. Pelo contrário, os amigos de Pedro disseram: nós vamos contigo, está tudo certo, vamos lá. Mas a decisão era errada. E eu perguntei: Espírito Santo, por que Pedro quis pescar? Espírito Santo, por quê? Por que Pedro quis pescar? Aí eu fiz uma pergunta que eu quero compartilhar com vocês. Quando tudo dá errado na sua vida, você vai para onde? Quando tudo dá errado na sua vida, você perde carro, você perde casa, você perde família, você perde endereço, você perde trabalho, você perde dignidade. Quando tudo dá errado na tua vida, você vai para onde? Sabe para onde você vai? Se você pode ser um homem barbado, você pode ser um homem experiente, você pode ser muito vivido, mas se a sua mãe for viva, você vai para a casa da sua mãe. Sabe por quê? Porque quando tudo dá errado na nossa vida, nós buscamos o lugar da sensação de segurança. Tudo deu errado para Pedro. Para onde eu vou? Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou pescar. Mas a decisão era errada. Eu vou para o lugar da sensação de segurança. Ninguém disse: Pedro, isso é loucura, Pedro. Jesus já te tirou daí. É aquela moça que casa e passa 5, 6 anos de crise no casamento, briga, contenda, dificuldade, e um dia ela decide: chega, eu não aguento mais, e liga para a mãe. A mãe diz: filha, seu quarto ainda está perfeito, está aqui, a cama está forradinha, é só vir. A mãe não diz: filha, você está errada, acerta com teu marido, continua, persevera, investe no seu casamento. A mãe diz: não, filha, está aqui. Porque o que a filha quer é um colo, o que a filha quer é um consolo. A pesca era o consolo de Pedro. A pesca dizia para Pedro: Pedro, deu tudo errado para você, volta para mim, que eu vou te dar o sustento, que eu vou garantir teu futuro. Mas sabe o que eu aprendo com esse texto? Que quando você não tem a direção de Deus, até o que você sabe fazer dá errado. Porque o lugar de segurança não te cabe mais. Depois de uma semana que a filha volta para a casa da mãe, ela se sente desconfortável. Ela já não tem a sua privacidade. Ela já não tem mais os seus horários. Ela tem um horário da casa que ela está, que é a casa da mãe. E ela se sente desconfortável. E vem na mente dela: o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o lugar de sensação de segurança nunca vai te dar conforto. Ele não te cabe mais. A pesca não cabia mais para Pedro. Entenda, em nome de Jesus. A pesca não cabe mais para Pedro. Não cabe mais você olhar para trás. Não cabe mais você querer a vida que tinha. Não cabe mais você querer o que você viveu há 10, 20, 15 anos atrás. Deus tem algo novo para você.
Deus tem algo novo para você. O lugar da sensação de segurança vai te afastar da vontade de Deus. Em terceiro lugar, olha o texto, João 21:6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Obedeça a direção de Deus. Obedeça a direção de Jesus. Essa é uma noite que Jesus vai dar direção a muita gente aqui. Se você quiser um milagre na tua vida, você vai precisar da direção de Jesus. Se você quer provisão para o teu futuro, você precisa da direção de Jesus. Se você quiser pescar, e ainda que você tenha tentado pescar a noite inteira, e você está frustrado e decepcionado, porque até aquilo que você sabia fazer, você não consegue mais fazer, Jesus está dizendo: obedeça a minha direção, obedeça a minha palavra, obedeça as minhas leis, obedeça os meus mandamentos, obedeça os meus princípios, obedeça os meus profetas, obedeça a minha palavra, e aí você vai prosperar. Com Deus é que você vai estar seguro, e confiando na palavra dos profetas é que você prospera. Foi o que o pastor leu aqui. Quando você tem uma direção de Deus, você vive milagres. Fala aí para alguém: quando você tem a direção de Deus, você vive milagres. Fala aí para essa pessoa: quando você tem a direção de Deus, você vive milagres. Pastor, eu estava no interior de São Paulo, pastoreando. Pastoreamos ali por 8 anos, servindo a um ministério. E bateu uma crise em nós, na minha esposa e mim. Uma crise não de propósito, porque a gente já sabia que nós tínhamos sido vocacionados, mas uma crise de missão. E Deus nos deu uma direção, foi uma direção de Deus: largar tudo no interior de São Paulo e vir para o Rio de Janeiro, participar de um ministério, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, mas eu não conhecia ninguém, e ninguém me conhecia. Eu tinha uma história lá, aqui ninguém me conhecia. Nós tínhamos um amigo da Assembleia de Deus, um bom sucesso, não era nem da DEVEC. E esse amigo era um confidente, eu conversava muito com ele, e ele foi um dos incentivadores para que nós largássemos tudo lá e viéssemos ao Rio de Janeiro. Nós fizemos algumas provas com Deus durante 2 anos e meio, em oração e propósito, e Deus foi respondendo positivamente. Chegou o momento, chegou a hora, Deus deu o último sinal. Eu liguei para o meu amigo e falei: amigo, eu preciso de um lugar para morar aí no Rio de Janeiro. Você precisa me ajudar. E ele falou assim: quanto que você tem para pagar o aluguel de um local aqui? Eu falei: olha, antes de eu falar o valor, vou falar onde eu quero. Sabe o pedágio da linha amarela? Eu quero depois do pedágio. Jacarepaguá, Recreio ou Barra. Ele falou: tá bom, quanto você tem para pagar de aluguel no mês? Aí eu falei o valor para ele. Ele falou: rapaz, com esse valor nem na favela você aluga uma coisa. Eu falei: é. Eu falei: mas eu estou debaixo de uma direção de Deus. E quando tem direção de Deus, tem milagre. Entenda isso. Quando você está debaixo de uma direção de Deus, tem milagre para você. Aí ele contou a história para um pastor amigo. Esse pastor é um grande empresário aqui no Rio de Janeiro.
Aí esse pastor amigo falou assim: eu gostei da história desse pastor aí. Eu tenho um apartamento lá na Ayrton Senna. E esse apartamento eu preparei para o meu filho. Meu filho mora nos Estados Unidos, ele vinha para passar uma temporada no Brasil. E eu comprei esse apartamento, eu mobiliei esse apartamento para o meu filho. Só que o meu filho chegou no apartamento e não gostou do apartamento. Falou: pai, eu vou morar nesse apartamento não, vou morar na sua casa, porque lá eu não preciso pagar nada. E aí esse pastor disse: o apartamento está fechado. Pergunta para o teu amigo se ele quer morar no apartamento. E aí esse meu amigo falou comigo: olha, encontrei o apartamento. Falei: aonde é? Cheio de marra. Ele falou: é depois do pedágio, na Ayrton Senna. Aí nós viemos ver o apartamento. Entramos no apartamento. Irmão, tinha garfo no apartamento, faca no apartamento, roupa de cama no apartamento. Quando nós nos mudamos para esse apartamento, sabe o que a gente levou para o apartamento? Uma TV e roupa. Tinha tudo no apartamento. Aí ele falou assim: gostou, pastor, do apartamento? Eu falei: eu vou pensar, acho que eu gostei. Eu falei: quanto é? Parecia propaganda de Casas Bahia. Quanto você pode pagar? Você paga quanto você puder pagar. Eu: uau! E aí eu lembrei daquele valor, que nem na favela eu moraria. Aí eu falei assim: até quando eu posso ficar no apartamento? Até quando você quiser ficar no apartamento. O apartamento é seu. Quando você está debaixo de uma direção de Deus, pode se preparar para a provisão de Deus, para o milagre de Deus, para a bênção de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida. É só para quem acredita, é só para quem crê. Eu estou declarando nessa noite um milagre de Deus sobre a tua vida, a provisão do céu, aquilo que só Jesus pode fazer, aquilo que só Deus realiza. Eu estou declarando um novo tempo para você. Eu estou declarando um novo ciclo. Eu estou declarando uma nova estação. Eu estou declarando algo novo do céu sobre a tua vida, provisão do céu. Porque quando você tem uma direção de Jesus na sua vida, você vive milagres. Tem alguém que acredita nessa palavra? Reage aí no teu lugar em nome de Jesus. O mesmo Jesus que um dia disse: Pedro, vai para o mar alto e lança a rede. A rede ficou cheia de peixe. A Bíblia não diz que era grande os peixes, mas eram muitos peixes. Quase que rompeu a rede de tanto peixe. E eles estavam no raso aqui, eles não estavam no fundo. E no raso, Jesus disse: lança a rede para a direita. E eles lançaram a rede para a direita. O mesmo Deus que disse: lança a rede no mar alto e pega peixe pequeno, é o Deus que no mar raso manda você pegar peixe grande. O Deus é o mesmo. Porque o que importa não é a geografia. O que importa é a direção de Deus. O que importa não é o lugar que você está. O que importa é a direção do céu sobre a tua vida.
O que importa não é aonde você está e aonde você diz o mar está para peixe, o horário é certo ou errado, é a hora, o lugar, a direção. O que importa é você ter uma direção do céu. Eu estou declarando para você aqui nessa noite, o que importa é você ter uma direção de Deus. Quando você tem uma direção de Deus, você tem tudo. Quando você tem uma direção de Deus, você vive milagres. Quando você tem uma direção de Deus, você pega 153 grandes peixes do raso. É a direção de Deus que te faz viver abundância. É a direção de Deus que traz provisão para você. Se você quer viver o milagre de Deus na tua vida, siga a direção de Jesus. Mas esse texto me mostra coisas extraordinárias. João 21:9 diz assim: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ao versículo 12: disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Olha aqui para mim. Jesus está na praia. Eles passaram uma noite inteira, não conseguiram pegar nenhum peixe. Jesus olha para eles, num espaço de 90 metros, e diz: ei, pegaram alguma coisa? Eles disseram não. Aí Jesus dá a direção: então joga aí a rede do lado direito. E eles jogam a rede do lado direito. E ficam numa guerra, porque são 153 grandes peixes numa rede dentro do mar. E 6 homens estavam puxando a rede, guerreando, para puxar aquela rede de tantos peixes. Pedro se impressiona com aquilo. João diz: é o Senhor. E Pedro cinge-se, coloca a sua túnica, que o texto diz que ele estava nu, e nu ali era a túnica que faltava, e ele entra no mar e vai até a praia, até Jesus. Enquanto os outros estão vindo para a praia com os peixes, naquela guerra, naquele confronto com aqueles peixes. E Jesus está ali, diante de Pedro. Mas parece que em algum momento não fazia sentido nenhum Jesus ter liberado aquela palavra para eles pegarem peixe. Por quê, pastor? Porque enquanto eles pescavam a noite inteira, no início da madrugada, Jesus já tinha brasa, Jesus já tinha pão, e Jesus já tinha peixe. Antes de Jesus dizer: lança no lado direito a rede, antes dele falar, já estava tudo preparado. Ei, querido, antes da direção de Deus para a tua vida, já está tudo preparado. Você crê que já está tudo preparado? Você acredita que para você já está tudo preparado? Deus já preparou o pão, Deus já preparou a brasa, Deus já preparou o peixe. Ei, o peixe já estava assado, a brasa já estava acesa. Não era farinha nem azeite, era o pão feito. Alguém já havia colocado aquele pão no forno, alguém já tinha preparado o pão. Aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele não vai preparar, Ele já preparou. Já está tudo preparado para o teu milagre, já está tudo preparado para a tua vida, já está tudo preparado. Jesus tem tudo o que você precisa.
Jesus tem tudo, Ele já está na mão dele. E Ele diz, Ele não fala assim, ó, ei, eu tenho pão, eu tenho brasa, eu tenho peixe, agora se vira com o peixe que vocês pescaram. Não. Sabe o que Jesus diz? Vem jantar comigo. O que Jesus está dizendo é, a provisão está comigo. Não precisa pegar o barco e ir para o mar, porque a provisão já está comigo. Se você está comigo, tem brasa. Se você está comigo, tem pão. Se você está comigo, tem peixe. Jesus está dizendo, se você está comigo, tudo o que você precisa está comigo. Então vem jantar comigo, vem ficar comigo. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, a decisão foi errada, Pedro. Você não precisava ir para o mar, porque tudo que você busca, Pedro, está comigo. Tudo que você quer, Pedro, está comigo. Jesus convida Pedro para participar. Jesus convida Pedro para compartilhar. Jesus convida Pedro para perto. Jesus está dizendo, Pedro, não quero você longe, eu quero você perto. Pedro, você pode estar decepcionado consigo mesmo, você pode estar com sentimento de culpa, você pode estar com crise de propósito, você pode estar com problema de missão, você pode estar afastado, seu relacionamento com Deus, Pedro, pode estar rompido, mas vem para perto de mim, Pedro, porque eu vou te sustentar, eu tenho o que você precisa, Pedro. O meu plano na sua vida ainda não acabou. O meu plano para você, o meu propósito para a tua vida ainda não acabou. Eu estou perto, Pedro, eu quero jantar com você, eu quero compartilhar pão com você, eu quero compartilhar o peixe com você. Está tudo preparado. E em último lugar, olha o versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Eu acredito, pastor Márcio, que tudo que está na Bíblia tem importância. Tudo. E eu gosto de ler a Bíblia nos detalhes. Eu gosto. Isso é meu. Eu creio que 153 grandes peixes não estão ali por acaso. Tem um motivo. Tem uma razão. De 153 grandes peixes estarem registrados ali. A Bíblia diz que quando o barco chega na praia, Pedro pega aqueles peixes e traz para a areia. E se o texto de João está registrando 153 grandes peixes, é porque os peixes foram contados, um a um. Alguém poderia dizer, aí tem mais de 150. Mas o número é claro, 153. Então sabe o que eu imagino? Isso é uma imaginação minha. E eu posso ter essa imaginação. Dá licença? Para minha imaginação, ele abre a rede. Pedro abre a rede. E pega o primeiro peixe. E começa a contar. 1. É grande o peixe, tá? São 2 mãos para pegar. 2, 3, 5, 10, 50,
peixes. Você já está cansado, imagina ele 153. Jesus está dando a Pedro 153 grandes motivos para ele não desistir. Deus trouxe você aqui para dizer: você não vai desistir. Tem 153 grandes motivos para você cumprir o propósito de Deus na tua vida. Tem 153 grandes motivos para você continuar. Tem 153 grandes motivos para você viver o milagre. Tem 153 grandes motivos para você viver a direção de Cristo na sua vida. A melhor direção que você pode ter é a direção de Deus para você. Porque quando você tem a direção de Jesus, Ele te dá muitos motivos para não desistir. Na verdade, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você vai ter mais uma chance. É o mesmo texto que Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, eu vou usar você, Pedro. Pedro, com uma única pregação, você vai pregar e 3.000 pessoas vão se converter. Pedro, quando você caminhar, a sua sombra vai trazer cura. Pedro, aonde você colocar a sua mão. Pedro, quando você for para o templo orar, Pedro, você vai declarar uma palavra e a pessoa, o coxo vai andar. Pedro, você vai escrever cartas e essas cartas serão sagradas e vai servir a minha igreja. Pedro, eu tenho um propósito na tua vida. Pedro, você falhou, mas eu te amo, Pedro. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho novidade para você. Eu tenho nova estação para você. Eu tenho um novo ciclo para você. Eu tenho um novo momento para a tua vida. Pedro, em nome de Jesus, você que está aí sentado nessa cadeira hoje, Jesus está dizendo: eu tenho um propósito para você. Eu tenho coisa grande para você. Eu tenho grandes motivos para você continuar. Você não vai desistir. E se você crê nessa palavra, se coloque em pé em nome de Jesus, reagindo. Eu quero convidar você para um momento profético. Tem um momento profético aqui nessa noite. Pastor, eu preciso viver milagre. Pastor, tem coisa que só Deus pode fazer por nós, queridos. Tem coisas que nós não temos força. Tem coisa que nos consome. Tem coisa que nos trava. Tem coisas que nos faz ter sentimento de desistência. E Deus está falando para você: você vai continuar, você não vai desistir. Você vai continuar. E eu quero falar aqui com a igreja em primeiro lugar. Eu quero orar por um milagre na tua vida. E é profético isso. Você vai sair do teu lugar e vai vir para o altar. O altar é o teu lugar. Pode vir agora. Eu vou orar por você. Pastor, eu posso orar, pastor? Vem para o altar, vem, que eu vou orar por você. Pastor, eu preciso de um milagre. Eu quero um milagre. Eu quero viver uma nova estação. Eu quero viver um novo momento. Eu quero viver momentos de glória. Eu quero viver algo novo do céu sobre a minha vida. Oh, meu Deus. Eu creio, Senhor. Tem pessoas aqui que precisam de um toque teu. Tem pessoas aqui que precisam de uma direção. Se você precisa de uma direção, sai do teu lugar agora e vem. Vem. Isso é profético para você. Talvez aí no teu lugar não mude nada. No altar vai mudar tudo para você. Talvez no teu lugar aí, no lugar que você está, não vai mudar nada para você, mas no altar vai mudar tudo para a tua vida. Então vem. Você quer interceder por alguém? Vem. Enquanto esse louvor está tocando, você vai sair do teu lugar e vem. Pode vir.